Estou de volta, sou o professor Luiz Cláudio Barbosa. Vamos continuar o nosso bate-papo muito interessante sobre produção de textos acadêmicos. Agora já estamos na unidade 2, vamos falar um pouquinho sobre o texto e suas qualidades. E eu chamo a atenção por uma qualidade muito importante do texto escrito, que diz respeito à eficácia. Se alguém perguntar para vocês o que é um texto escrito eficaz, vocês terão que apresentar 3 condições. Primeiro, o texto eficaz é aquele que torna o pensamento comum. Segundo, ele produz respostas. E terceiro, ele é um texto persuasivo, ok? Passamos então a outro tópico muito importante, que são as formalidades do texto escrito. E são 2, clareza e concisão. A clareza não pode ser confundida com a concisão, porque a clareza diz respeito à capacidade do texto se fazer entender pelo leitor, pelo ouvinte. Então a clareza é a capacidade de ser compreendido. E a concisão reside na estratégia de apenas dizer o que precisa ser dito. O texto que tem clareza e tem concisão, portanto, é um texto que cumpre as suas formalidades. Tudo bem? Agora, muito cuidado no processo de comunicação escrita, porque não podemos cometer deslizes. 3 deslizes podem ser inoportunos. O primeiro deles, a ambiguidade. Em que consiste a ambiguidade? No uso de termos de sentido duplo, de sentido duvidoso, que podem garantir ou podem confundir ou mesmo constranger, não é, o leitor, o receptor da sua mensagem. O segundo, o arcaísmo. O arcaísmo diz respeito ao uso de termos que estão em desuso na língua portuguesa. Não que eles tenham sido excluídos do nosso sistema linguístico, absolutamente. Mas apenas são termos muito antigos, preservados às questões estéticas, aos textos poéticos, mas que, portanto, na comunicação moderna, às vezes não são tão eficazes. Cuidado com a ambiguidade, cuidado com o arcaísmo. E também não podemos desconsiderar o neologismo. Este prefixo neo, vocês sabem o que quer dizer novo. O neologismo se dá exatamente pelo emprego de termos que são incorporados ao nosso uso cotidiano, mas que vêm de outras áreas de conhecimento e que vêm de outras vivências. Temos como exemplo clássico hoje o verbo deletar. É um neologismo bastante utilizado, mas também aparece na língua portuguesa junto com muitos outros, ok? Então, muito cuidado com os deslizes. Vamos evitar os deslizes. Por último, quero chamar a atenção de vocês para os mecanismos de produção textual. São 2 os mecanismos de produção textual: a coesão e a coerência. A coesão diz respeito à forma com que palavras formam frases, formam orações, formam períodos e formam parágrafos, constituindo assim o discurso, o teor discursivo de um texto. Então a coesão diz respeito a esta conexão. E a coerência diz respeito à sequência lógico-semântica, ou seja, diz respeito à macroestrutura textual, à sequência com que as ideias são expostas para que o texto se faça compreender. Portanto, muita atenção a estes aspectos da comunicação escrita. Bons estudos, sejam muito felizes.